Olá, seja muito bem-vindo. Vamos falar em 5 alimentos que estão destruindo a sua saúde. Os piores alimentos ou dos piores alimentos que pode consumir diariamente e que estão destruindo a saúde das pessoas no planeta Terra. As pessoas hoje em dia estão comendo os piores alimentos do mundo dos últimos 10 anos da história. Alimentos cancerígenos que geram mal de Alzheimer, esclerose múltipla, câncer, diabetes e uma lista infinita de doenças crónicas. A comida está envenenada. E eu gostaria que você, que está em casa, prestasse muita atenção em cada alimento que eu vou falar e gostaria de saber qual a sua opinião sobre estes alimentos. Se você concorda, se você não concorda ou se você já sabia que estes alimentos podem provocar infarto, podem provocar câncer ou podem provocar diabetes, entre outras doenças. Vamos começar pelos piores alimentos. E o pior alimento do mundo, vou falar em câncer, o alimento mais cancerígeno do mundo, dos sólidos. E talvez pode surpreender você. É a batata frita. E talvez se esteja perguntando porquê a batata frita é o alimento mais cancerígeno do mundo. Porque existe um grande problema com o fritar das batatas. O aquecimento do óleo de cozinha, quando você aquece o óleo de cozinha a 100 graus, ele gera uma substância chamada glicerol. E já foi comprovado cientificamente, quando você continua aquecendo o mesmo óleo várias vezes, ele gera uma substância chamada acroleína, que é a mesma substância que sai do tubo de escape do carro na combustão da gasolina quando você liga o seu carro. O Dr. Boarin colocou a batata frita como uma das substâncias mais cancerígenas do mundo. E uma das razões é porque nenhum comércio do mundo vai aquecer 20 litros de óleo, fazer uma porção de batatas fritas e deitar o óleo fora. Agora, se você fritar em casa e deitar esse óleo fora, aí faz menos mal. Se você fritar com óleo de coco ou banha de porco, então já não é um alimento cancerígeno. Eu estou falando da batata frita que é comprada em comércio, em restaurantes, porque não existe um controle. A minha pergunta é, você sabe quantas vezes o óleo foi usado em cada fritura que usou para fritar as batatas? Pode ser uma vez? Não é. Pode ser uma semana, pode ser um mês. E tanto as crianças como adultos comem praticamente batatas fritas. Um dos alimentos que você mais vê, ou que eu vejo diariamente as crianças comer em restaurantes, é batata frita com hambúrguer. Batata frita com tudo. A minha pergunta é se uma criança que começou a comer batata frita de pacote ou batata frita de restaurante com 4, 5 anos, qual vai ser a saúde que ela vai ter quando tiver 40 anos? Como vai estar a sua saúde? A batata frita que você compra no supermercado, dentro daquela embalagem super bonita, por exemplo, 360 gramas tem 140 gramas de óleo queimado. É altamente cancerígeno. E eu vejo todos os dias crianças e adultos comendo esse tipo de batata frita a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Para você ter uma ideia, mais de 600 mil pessoas recebem o diagnóstico de câncer no Brasil todos os anos. Nos Estados Unidos, em média, são diagnosticadas 5.600 pessoas todos os dias com câncer. Em Portugal e na Europa Ocidental, em média, por cada 1 milhão de habitantes, são diagnosticadas 16 pessoas todos os dias. Estados Unidos é um dos países com mais riscos de câncer do mundo. A minha pergunta é, será que isso está relacionado com a comida típica americana?
Qual é a comida típica americana? Deixo à curiosidade e à sua resposta. Vamos passar à segunda doença que mais mata no mundo. Será que você, depois desta informação, vai continuar a dar ao seu filho, ao seu neto, batata frita de pacote ou batata frita no restaurante? Agora vamos falar de alimentos que mais infarta do mundo. Até 1925 não tinha infarto no mundo. As primeiras pessoas a infartar foi de 1925 para cá. Ou seja, estamos a falar de uma doença que tem 100 anos. Porque inventamos a gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada, ela plastifica a musculatura do coração. É a mesma coisa quando você plastifica um documento de identidade, o teu coração não consegue bater. Ele não consegue continuar a oxigenar o sangue. De cada 10 mortes no mundo, 4 é o coração. E o alimento que mais tem gordura hidrogenada, e este alimento talvez vai surpreender você, é a pipoca de micro-ondas. Eu estou falando de um inimigo. É o micro-ondas, é o eletrodoméstico mais cancerígeno do planeta Terra. Agora, um outro alimento que mais me assusta dos infartos é a margarina. A margarina, para se transformar em plástico, quimicamente falando, se ela não tivesse nem cor nem sabor, tem a mesma consistência da parafina que o surfista usa na prancha para poder surfar. Vi mais além, se você colocar um estrume de boi, por exemplo, se você colocar estrume de boi, estrume de vaca, estrume de galinha na sua garagem da sua casa, ela vai encher de bicho. Agora, se você colocar um pote de margarina, não vai ter um único bicho na sua casa. Portanto, nem os bichos querem comer margarina. E as pessoas estão morrendo envenenadas lentamente. E eu vejo pessoas, todos os dias, de todas as idades, irem à padaria para tomar o seu café da manhã, comendo torrada com margarina. A maioria das pastelarias em Portugal usa margarina, mesmo que as pessoas, quando vão à padaria, elas pedem uma torrada com manteiga. Só que veja como a indústria é inteligente. Todos os pacotes diz com sabor a manteiga. Mas é margarina, não é manteiga. E as pessoas pedem uma torrada com manteiga, mas elas comem uma torrada com margarina. E no Brasil também é usada a margarina, mas a minha pergunta é, eu não sei se é com tanta frequência como em Portugal e se realmente acontece como em Portugal. Você pede manteiga e servem margarina. Gostava de saber, deixa o teu comentário, deixa a tua resposta para sabermos melhor como é que as pessoas comem no café da manhã a sua torrada, se é com margarina ou com manteiga. Agora, qual é o problema desta comida? Principalmente desta comida e da margarina. Se você comesse margarina e morresse na hora, ninguém mais iria comer. O problema é que ela é sorrateira, como todos os maus, como os vilões da vida. Ela vai te matar a médio e a longo prazo. De cada 10 mortes, 4 são do coração. Agora vamos para alimentos ainda mais perigosos. E um dos piores do mundo, você vai talvez surpreender-se, talvez vai concordar, talvez não vai concordar, é o leite de caixinha. Aquele leite que vem com uma caixinha em que diz rico em cálcio. E porque é um dos piores que você tem, ou dos piores alimentos que você tem nessa caixinha. Não é mais leite. Ele foi totalmente modificado para ser chamado de qualquer coisa menos leite, ou alguma coisa misturada com leite. Vou explicar para você saber o porquê que na caixinha aparecem aquelas letras UHT. É uma sigla americana para definir que é leite, foi ultra alta aquecido. Ele é esterilizado ou pasteurizado. Mata todos os micro-organismos.
bons e a maioria dos ruins. Destrói os nutrientes. Além disso, pode ter peróxida de hidrogênio, o que é água oxigenada. Pode ter formol, que é uma substância para segurar o morto lá no velório, e soda cáustica, porque neutraliza o pH do leite. Agora vou fazer uma pergunta para você. Se você trabalha no campo, se você trabalha com animais, você talvez sabe que o leite da vaca, assim que é retirado da vaca, se não ferver em 3 horas, ele estraga. A minha pergunta é, como é que você vai sair de um sítio para o outro com o leite num caminhão cheio de leite sem ele estragar durante horas? Aí nós estamos diante de um alimento mais alérgico do planeta Terra. Além dos outros problemas do leite, provas científicas de que pode provocar câncer de próstata e da mama. Eu pessoalmente já conheci casos de pessoas que tiveram câncer de próstata em que o médico lhes disse que devia ter sido derivado ao leite. E essas pessoas que eu conheci realmente bebiam muito leite. Além de que o leite que existe no supermercado, naquela caixinha tão bonita, ele tem, essas vacas muitas vezes não comem erva ou capim, como se diz no Brasil. Eles comem ração, têm hormônios de crescimento, além de que 80% das vacinas que são produzidas no mundo são para os animais, e um dos animais que mais vacinas tem são as vacas. Se realmente quiser beber leite, como se bebia antigamente, o meu conselho é, se você conhece alguém que tenha uma vaca, que coma erva de verdade, que coma comida que tem que comer uma vaca, você vai lá e quando essa pessoa ordenhar a vaca, você compra esse leite. E esse leite tem todos os ingredientes que o leite de vaca tem, porque não foi processado por nenhuma fábrica com produtos químicos. É o leite verdade da vaca. Além disso, a maioria das pessoas não tem tolerância à lactose, o que faz muitas vezes que essas pessoas tenham alergias, inchaço de estômago e problemas de digestão dos alimentos e das refeições posterior a beberem leite. Outro dos piores alimentos é o sal. O sal é bastante controverso, você pode concordar ou não. Só que há 2 tipos de sal. Há o sal de verdade e há o sal que não é de verdade. O sal de verdade tem em média cerca de 80 minerais, que é os sais das Himalaias ou o sal integral, aquele sal que não foi refinado. O que muitas pessoas usam para cozinhar e o que você encontra nos restaurantes é o sal refinado de mesa, que diz lá na caixinha sal refinado. Quando você encontra esse sal de mesa, que é cloreto de sódio, é um autêntico veneno, porque só tem 2 minerais, que é a parte salgada. 1,6 milhões de pessoas no mundo morrem todo o ano pelo consumo exagerado de sódio, de sal refinado. Nós precisamos de sal, mas é sal integral, ou sal das Himalaias, sal que não foi refinado. Quando o sódio cai na corrente sanguínea, alguns hormônios começam a trabalhar para fazer a função de retirar isso. Mas muitas vezes não conseguem retirar o líquido da célula. Jogam para a corrente sanguínea. Sangue com água aumenta o volume do sangue. E juntamente água e sangue aumenta automaticamente a pressão arterial. Uma das causas da pressão arterial pode ser o excesso de sódio no sangue. Apareceram 55 milhões de pessoas no mundo com pressão alta todos os anos. E eu aqui faço um desafio para você abandonar esse sal refinado
e colocar sal das Himalaias ou sal integral. E duvido que você vá ter pressão alta. Faça um teste durante 15 dias, uma semana e diga se realmente baixou a sua pressão alta ou se teve algum tipo de problema com o sal integral. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem necessita saber esta informação, porque juntos vamos conseguir uma comunidade mais saudável. E para mais informação, vá à descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Se cuida de si e da sua família.